soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. E aí, Otakus e Nerds, beleza? O meu nome é Emma e você está no canal The Otaku Nerd Show. E no vídeo de hoje é mais um dublacast junto com o Kawan. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a polêmica dublagem de Boku no Hero. E caso que não saiba, essa polêmica ocorreu porque os filmes de Boku no Hero foram dublados com outro elenco de dublagem. Por exemplo, o Guilherme Briggs fez o All Might diferente dessa dublagem. A dublagem do anime foi feita no estúdio do Brasil com outros dubladores, só mantendo o dublador do Midoriya e o do Bakugou, que o Lipe Volpato fez o Midoriya e o Fábio Lucindo fez o Katsuki Bakugou. Então no vídeo de hoje a gente vai comentar essa polêmica e falar se essa dublagem realmente tá ruim, como falam, ou se ela tá boa, ou se a polêmica interferiu em algo dessa dublagem. Então, se você quiser começar, Cauã, pode ir. Opa, mais uma vez, obrigado aí, Eminha, pelo convite. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, em relação à dublagem do anime das 3 temporadas que eu vi até agora, a dublagem, na minha opinião, está sensacional em relação aos personagens, tanto dos heróis aos vilões. Achei muito legal. Alguns dubladores eu já até conhecia, então foi muito mais divertido assistir esse produto, esse anime dublado. Eu gostei muito, principalmente do dublador do Midoriya, que é o Lipe Volpato, e também do Katsuki Bakugou, que foi o Fábio Lucindo que fez. Gostei bastante, na minha opinião está sensacional. E em relação sobre a polêmica do filme, eu até acho tranquilo isso acontecer, normal, até porque se você está vendo, por exemplo, um anime, do nada vai ver o filme com outra dublagem, realmente fica um pouco estranho, mas de qualquer forma, na minha opinião, eu acho normal isso acontecer, mas de qualquer forma, as duas dublagens, na minha opinião, ficaram muito boas. Então, eu vou dar a minha opinião da pessoa que estava lá acompanhando na época que o filme foi anunciado, que teria uma dublagem que ia estrear no cinema, pouquíssimo para fazer 12, então não dava para ir no cinema, e as sessões eram horríveis, eram de forma oficial no cinema, mas eu depois vi num canal de TV que passa, e eu também assisti na pirataria, né? Realmente não tive como assistir, mas o filme na época, e pra quem era fã de Boku no Hero, que era um otaku iniciando filme, um anime sendo dublado pela primeira vez, era muito emocionante, porque o anime que eu na época curti anime sendo dublado, foi pra mim muito emocionante, e principalmente se eu tivesse no cinema, porque ali seria uma outra experiência, e uma experiência melhor ainda, mas eu fiquei muito feliz quando foi dublado. E eu acompanhei todo quando foi mostrado o elenco, a Sato Company e alguns outros Instagrams postando sobre os dubladores. Eram dubladores extremamente famosos. Eu posso só dar o exemplo do Guilherme Briggs. Você nem precisa conhecer de dublagem para saber quem é o Guilherme Briggs. Tivemos o Lipe Volpato, o Fábio Lucindo, a Fernanda Bulara e vários outros dubladores de muito prestígio que temos na dublagem. Então isso foi o que mais fez que o público quisesse e amasse essa dublagem, quisesse ver mais coisas e quisesse ver o anime dublado com aquelas vozes. Então, ficou especulando que o anime seria dublado depois do filme, porque o filme seria para ver como é que o anime estava aqui. E fez muito sucesso esse filme, apesar de ser um filme com péssimas sessões, em horários extremamente ruins. Ele lançou quando estava estreando Homem-Aranha Longe de Casa, Rei Leão, então ele teve entre o dia 10 e o dia 12, que foi um final de semana, ele ficou no top 10 de filmes mais assistidos. E para um filme de anime isso é muito, muito grande. Então foi algo que esse filme fez, para vocês entenderem. Aí, lá mais ou menos para maio de 2020, saiu algumas notícias, uns boatos, que o anime estaria sendo dublado
e estaria sendo dublado no Rio de Janeiro. Então todo mundo ficou com o pé atrás. Rio de Janeiro, o filme foi dublado em São Paulo, ia ter o mesmo elenco, não ia. Aí foi descoberto, teve esse rumor vazado, que apenas 2 dubladores iriam estar no elenco, que foram do elenco do filme, que iriam pro elenco do anime, que era o Katsuki Bakugou, que seria o Fábio Lucindo, e o Lipe Volpato, que faria o Midori. Eu acho que essas vozes nem precisariam fazer teste, porque elas combinam muito com os personagens, então deu essa polêmica. E na época eu tava com o pé atrás, mas eu pensei, pô, é um anime dublado. É um anime que pra mim é um dos mais importantes com o Shingeki, porque ele teve uma carga emocional muito grande em mim quando eu assisti, porque ele traz bastante lições de vidas e é um show bem divertido pra se assistir. Então eu fiquei com o pé atrás, mas fiquei, pô, vai ser dublado, vou gostar, eu adoro dublagem. Então eu fui pensando, não vai ser. Só que muita gente tacou pau na Funimation porque eram elencos diferentes. Estavam especulando que seriam alunos do Brasil para dublar personagens importantes. E a gente não viu isso no anime. Eu, pelo menos, não vi. Por exemplo, a ponta de um personagem que fala: olha ali, é legal botar um aluno que dá um incentivo para ele continuar dublando e que ele conheça mais a dublagem. É bem interessante quando tem isso. Quando tem uma pessoa que é um aluno e ela ganha ser um papelzinho, mas é algo importante para a carreira dela, para crescer a carreira dela. E é bem interessante isso, mas eu adorei o elenco. E, tipo, tem vozes que eu achei bem melhores do que a do filme. Por exemplo, eu curti o All Might do Nestor Kiese porque ele me lembrava a voz do All Might. Por exemplo, o Briggs eu adorei. Só que, tipo, o que me estranhou é que a voz do Briggs eu já conheço ele personagens que são mais presença do que o All Might. Não que o All Might não seja um personagem com presença, mas que ele tinha uma voz um tom um pouco mais grave pro All Might. E o Nestor Kiese combinou muito bem com o All Might. Eu simplesmente adorei e pra mim deu uma sensação de nostalgia assistindo anime. Eu adorei e eu acho que não precisaria disso, porque o elenco ficou muito bom. Muita gente tá com preconceito de ver. E eu acho que é melhor vocês verem. E eu falei muito, muito, muito. Então, calma, se você quiser der mais alguma palavrinha, fala aí. Porque senão as pessoas querem ouvir também a sua opinião. Bom, como eu já tinha dito, eu gostei bastante da dublagem. Eu acabei ainda não vendo o filme, mas eu futuramente vou ver. Mas, assim, eu acho que a dublagem em relação ao anime primeiro ficou sensacional. E pelo menos pelo que eu vi no trailer do filme, também tá muito interessante, muito legal. Só que em relação à voz do All Might, que eu vi algumas cenas assim, dubladas pela internet aí, realmente a voz ficou muito boa do personagem, só que meio que você pode sentir um pouco de, digamos que, desconforto. Por quê? Você já está acostumado com a voz do Guilherme Briggs e outros personagens. Então, por exemplo, quando você vai ver o filme, você está vendo o All Might em cena, e quando ele fala alguma coisa, é a voz do Buzz Lightyear, Superman. Então, não que seja mais algo meio que um incômodo pessoal, mas não que a voz dele, na minha opinião, pelo menos, esteja ruim. Ficou incrível, sensacional. Mas pode ser que caso quando eu veja o filme, pode ocorrer de eu ter esse desconforto às vezes. E, na minha opinião, entre as vozes dos dois personagens em relação ao All Might, na minha opinião, sincero, eu prefiro um pouco mais do Nestor, mas também do All Might ficou incrível. Eu recomendo bastante, caso vocês querem ver o anime, né, My Hero Academia, de preferência dublado, se puderem, que a dublagem tá sensacional. E é isso. Eu gostei bastante do anime, ainda tô acompanhando, tá muito bom. Aparentemente aí, né, a quinta temporada já tá chegando, então eu tô muito ansioso para ver. Espero que a Funimation, se dublar, duble logo, né? E é isso. E como você disse um pouquinho mais cedo, que eu tava lembrando aqui, que essas coisas de elenco serem mudados é muito comum. Porque tem uma coisa que de contrato. Não é o estúdio que decide isso, por exemplo. A Sato Company comprou os filmes, mas não comprou o anime. A Funimation tem os direitos do anime, é deles. Caso que não saibam, eles são lá nos Estados Unidos e em vários outros países. Então, era deles. Então, eles podiam ter vendido para a Sato Company, mas não foi esse o caso. Então, eles quiseram num estúdio onde iria ter onde eles poderiam dublar todos os animes,
provavelmente num custo que desse para a Funimation pagar e que fosse algo mais acessível, seria algo que desse para dublar tudo, que tivesse vários dubladores. Então, acho que não foi esse o problema. E eu vi de um dublador que não se identificou há muito tempo atrás, na época dos boatos, que disse: esse negócio com a do Brasil não existiu. Essa treta que teve com os dubladores. Alguns dubladores do filme relataram que tiveram esse problema com a do Brasil. Mas esse dublador, não sei quem é, ele não se identificou, disse que não ocorreu isso e que ele estava ali por trás de uma das dublagens, mas não disse quem. Não sei se ele estava dublando ou se só estava sabendo que iria dublar na época. Então, pode ser que isso ocorra, mas isso é bem comum, a gente ter isso. E é normal, pessoal. É normal. Você vai ver muitas dublagens que infelizmente trocam. A do anime tá maravilhosa. Eu acho que eu até hoje, se for ver o filme, eu estranhei. Depois que eu vi o anime, eu fui apresentar o filme para um primo mais novo. Ele gostou do anime. E pra mim foi estranho, porque eu tava assistindo junto com ele, então pra mim foi estranho escutar aquelas vozes, porque eu já tinha acostumado com a do anime. E eu gostei pra caramba. Tem vozes que eu gostei bem mais do filme, por exemplo, da Luísa Horta ficou bem melhor na Uraraka, porque a Uraraka, a gente pensa, ela tem uma voz fina, então no brasileiro ela precisa ter uma voz fina. Mas algumas vozes finas não combinam, como foi o caso da Bianca Alencar. Ficou boa? Ficou. Tava com aquele nível de interpretação? Estava. Tava incrível. A Bianca Alencar, ela é uma ótima dubladora. Mas a voz dela não combina, porque eu já tenho o conhecimento que ela fez personagens como a Mabel em Gravity Falls, a May em Fullmetal Alchemist. Então, pra mim, já tá. Eu já tô acostumada com aquela voz em outras personagens que são crianças, ou tem uma voz mais fina. Então, pra mim, não combinou. E a Luísa Horta, apesar de não ser igual ao original, mas a dublagem, caso que eu não saiba, ela não é uma tradução literal do original. Ela é uma adaptação para a língua portuguesa. Ela não é algo que é só fazer. Ela é uma adaptação. Existe uma adaptação. Então, ficou muito boa para o nosso idioma, porque não ficou uma voz enjoada, não ficou uma voz muito fina, mas também não ficou uma voz como acho que foi a Priscilla Conception que dublou no primeiro filme. Não ficou aquele tipo de voz que é uma adulta. Que eu conheço elas em personagens como a Rey em Evangelion, que é uma voz que não combina tanto com a Uraraka, porque ela tem uma voz fina, ela é uma garota que a gente sabe que ela é bem emocional, então não é uma voz tão pesada, mas combinou completamente, na minha opinião. Foi a melhor que combinou. A do Bruno Casemiro no Kirishima. Eu adorei a dublagem do Heitor Assari, porque ele tinha feito o Sonic em One Punch Man. E eu gostei da dublagem dele, só que ali não me lembrava o Kirishima, me lembrava o Kirishima original. Só que o Bruno Casemiro, ele tem a voz de um adolescente. A voz dele combinou. Tem uma voz de jovem, uma voz jovial. A do Heitor Assari ficou, mas ela tem uma fonética que me lembra o Sonic. E o Sonic, ele tem uma voz mais grossa. Então, acabou me lembrando. Não ficou uma dublagem ruim, a do filme, nem do anime. As duas estão impecáveis. Foram feitas com muito carinho, com estúdios maravilhosos. Então, se você tem preconceito, não tem, porque estão muito boas as dublagens. Eu assisti os dois filmes antes do anime e assisti o anime quando saiu. E pra mim foi muito bom ter. Porque, caso que não saiba, a franquia de Boku no Hero está 100% dublada aqui no Brasil. Então, se a gente tivesse essa coisa de redublagem, muita gente quis uma redublagem porque não gostou das vozes. Mas muita gente também não gostou, não quis que tivesse aquelas vozes, porque elas não eram do filme, e do filme tinha sido marcante. Então, para mim foi marcante, mas eu consegui entender o ponto de quem preferiu o do anime e quem preferiu do filme. Eu gostei muito do anime, para mim é muito nostálgico estar revendo esse anime dublado, principalmente que eu adoro ver coisas dubladas, então pra mim foi muito bom. Eu sei que eu falei demais, calma, quase não falando nesse podcast, mas se vocês quiserem mais podcasts, deixa aqui nos comentários e dê sua palavra final, calma, pra gente acabar o Dublacast de hoje.
falar no final? Ok. Isso. Detroit falar alguma opinião. Smash. Tchau, pessoal. Detroit Smash e apreciem a dublagem brasileira. Obrigado mais uma vez pelo convite minha. Fico muito feliz. E é isso. Tchau! Então, tchau, pessoal.